Então, passamos a um outro assunto. Isso não se pode fazer por quê? Porque a democracia está em crise, a democracia é incapaz de fazer isso. E o problema é que essa crise é uma crise que estoura porque as pessoas queriam a sua casa, as pessoas queriam ter um cartão de crédito, mas tudo isso estava sob o comando para manter o equilíbrio. Os governos neoliberais, o que eles fizeram nos países avançados, especialmente nos Estados Unidos? Fizeram uma coisa muito simples. Permitiram que uma massa, uma pressão se desenvolvesse a nível social até aí acima dos níveis de capacidade de reprodução do próprio sistema. Tal como acontecia nas fábricas. Lembrem-se, quando se faziam as lutas sobre salários, chegava um ponto que era o limite da reprodução da fábrica. Não se podia fazer aquele bolo do lucro, se podia chegar até 45%, mas acima de 50% não se podia. E dependia disso. Dependia, em geral, das condições gerais da reprodução do trabalho industrial. E quando a produção torna-se socializada, o que significa? Significa que nós praticamente agimos como se estivéssemos diante de um salário a ser conquistado socialmente. E a mudança das necessidades da estrutura física, antropológica do trabalhador, numa sociedade como aquela, na sociedade do conhecimento, torna-se muito alto esse limite. O que é esse limite? O fato de que, se eu devo participar da sociedade da comunicação, eu devo possuir uma linguagem, tenho que ter ido à escola, devo ter a possibilidade para os meus filhos, não mais de mandar eles também à escola, as relações sociais que têm a ver com a sanidade, ou em geral, as instruções de higiene, etc., isso tudo é parte do welfare, isso tudo tem que ser garantido, mas depois tem a minha segurança. E vejam bem, quando se fala de segurança, não se fala unicamente de ladrõezinhos na rua, e se fala basicamente da segurança de ter um salário regular, de ter meios de reproduzir a sua própria vida constantemente. Nós não sabemos se Obama vai fazer as coisas que ele promete, mas sem dúvida que ele prometeu aumentar o salário mínimo garantido, quase dobrá-lo. Certamente que ele prometeu que a medicina será possível para todos os cidadãos americanos. Prometeu que para ajudar a imigração, para ajudar a hegemonia do trabalho intelectual e a reprodução do sistema, ele vai permitir os imigrantes não apenas de entrar e ter a permissão de trabalho, mas também a própria cidadania, e manter, portanto, manter essa grande melting pot americano que foi tão potente, ou seja, todas as coisas que uma vez foi conquistadas dificilmente, hoje em dia se consolidaram. Por quê? Porque na época do capital financeiro, nós estamos no interior dessa realidade. E dentro dessa realidade, a produção não é simplesmente a produção de riquezas, ela tornou-se uma produção de sujeitos, de pessoas. E isso torna-se fundamental. Estamos num mundo que a hegemonia do capital cognitivo corresponde um trabalho que torna-se cada vez mais um trabalho biopolítico, ou seja, um trabalho de produção de sujeitos adequados àquela realidade da produção de hoje. A democracia, dizia eu, não é capaz de responder a esses problemas. Não apenas o controle, o comando do capital financeiro, mas tampouco aquilo que é a necessidade de produzir.
a força de trabalho a esse nível, que a este nível ela é biopolítica. A democracia, até pouco tempo atrás, também não se podia falar nem disso, tinha se tornado uma espécie de uma deusa. Se podia unicamente fazer sacrifícios a seus pés. A democracia era constituída desse conjunto de relações individuais construída sobre o terreno da individualidade, ao qual corresponde formas de direito, direito privado, direito do indivíduo ou direito público, direito de um Estado que se coloca como soberano, alienante dos direitos do indivíduo. Também quando o integra, porque justamente o Estado democrático não é o Estado do comum, é um Estado capitalista no qual a organização do lucro, da sua reprodução, a organização da hierarquia social, num bloqueio, a redistribuição dos papéis contínuos, ela é algo que se considera como dado. Ora bem, a crise financeira, como já vimos que de certa forma pode ser concebida, pode ser vista como um momento de resistência e por que isso? Porque, justamente, como eu disse antes, pelo menos nos países mais envolvidos, a tensão para a manutenção do equilíbrio de reprodução capitalista, diante daquilo que é uma pressão que já não é mais nem aquela pressão sobre todo o pacote que corresponde ao desenvolvimento das energias humanas necessárias para a reprodução do sistema, ela se bloqueia, então. Ela se bloqueia diante de um antagonismo.